Olá, boa tarde. Aqui é Marcelo Cristiano. Estou no meu segundo live do dia e hoje para falar sobre um tema bem interessante, até uma profissão, um ramo muito novo, né? É o ramo da gestão de contratos ou gestor de contratos. O que é a gestão de contratos, né? É aquele profissional, né? Aquele profissional que é responsável por gerir, seja produzir, fabricar e aí acompanhar a realização de contrato. O gestor de contratos, normalmente ele é uma pessoa neutra e imparcial. Neutra e imparcial, ou seja, ele não representa nenhuma das partes, né? Por que é tão importante a função da gestão do gestor de contratos? Por quê? Porque ele vai garantir, né, que aquele contrato ele seja realizado de forma fidedigna e que nem o vendedor e nem o comprador e nem o tomador de serviço, nem o prestador de serviço saiam prejudicados. Ele vai ajudar as duas partes para que o contrato seja executado da melhor forma possível. Então, o gestor de contratos ele participa nas 3 fases do contrato: a fase da constituição ou do início do contrato, a fase do andamento do contrato e a fase da finalização ou encerramento do contrato, né? Lembrando que existe também uma função do gestor comercial ou gestor de venda, né? Também conhecido como vendedor, consultor de vendas, etc. Esse profissional, sim, né, como também o corretor, eles são parciais, ou seja, representam o vendedor, né? Representam a parte que está vendendo um produto ou um serviço, né? E normalmente o gestor de contratos ele se relaciona com o gestor de vendas ou gestor comercial para que possa ter um contrato de forma bem realizada e bem neutra. Ou seja, também uma coisa importante que muita gente não sabe, né? Nas relações de consumo, normalmente os contratos são impostos ao consumidor. Com o gestor de contratos, essa situação muda um pouco de figura, porque o contrato não é imposto, mas assim, ele é discutido, ele é equiparado, ou seja, em vez de um contrato estar em si, um contratante estar embaixo do contratado, melhor dizendo, o contratante estar acima do contratado, né? O contratante e o contratado ficam de lado, ou seja, a possibilidade de uma cláusula nula, ou do contrato, ou da relação comercial de consumo ser nula é totalmente zero, né? Lembrando que o gestor de contratos também é responsável por inserir cláusulas importantes para a defesa das duas partes, inclusive a cláusula arbitral, que hoje ela é tão importante para evitar nem solucionar litígios de forma mais rápida possível. E falando em litígio, o gestor de contratos ele tem uma função muito importante, que é evitar que o litígio, o conflito ocorra, né? Como ele acompanha o início, o andamento e o encerramento de um contrato, ele evita também que ocorra alguma questão de conflito entre as partes, né? Só falando alguns contratos básicos que existem, é o contrato de compra e venda de imóvel residencial, contrato de compra e venda de carros, contrato de prestação de serviços diversos, não importa qual seja, contrato de experiência de trabalho, contrato de trabalho por tempo determinado, né? Contratos de locação. Todos esses contratos, o gestor de contratos em parceria com o corretor ou consultor de vendas ou gestor de vendas, ele vai imparcialmente resolver e dirigir o contrato da melhor forma possível para que evite seus contratos. E também existe a figura do gestor de compras, né? Ele em algumas empresas existe esse gestor para fazer as compras da empresa, né? Então, o gestor de compras também pode buscar um gestor de contratos para intermediar a realização do contrato, né? Antigamente essa função, né, e ainda é exercida por advogados, né? Como os advogados estão mais voltados para o contencioso, né, e para representar as partes, então surgiu o profissional gestor de contratos que também trabalha em conjunto com os advogados, não dispensa os advogados, muito pelo contrário, até ajuda os advogados na realização e consecução dos contratos. Tá aí a dica. Mais dúvidas,
pode estar colocando aqui nos comentários aqui embaixo ou mandando inbox para mim. E depois, nos próximos lives, eu vou comentando mais sobre a gestão de contratos, como ela é importante hoje no dia a dia do cidadão. Grande abraço, boa tarde, até mais.